A universidade condicionou a minha vida mesmo antes de eu nascer. Foi estudante na universidade, meu pai, de 1932 a 1937, quando se formou. E anos mais tarde, também ingressei na universidade, que ainda não era federal. Eu não precisei, felizmente, recorrer a bolsas de estudo, como teve o meu pai, para pagar a universidade, que na década de 30 era particular. E eu terminei o meu curso em 1961, modéstia à parte, como um dos melhores alunos da turma. Porém, não exercia a advocacia, nem a magistratura, nem entrei no Ministério Público, porque quando era calouro de direito já trabalhava à noite em jornal. Graças ao exercício do jornalismo, eu fui habilitado a exercer também o magistério. Na Universidade Federal do Paraná, eu passei a lecionar em 1971 e exerci a direção do setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal entre 1980 e 1982. Curioso o motivo pelo qual eu fui chamado ao exercício da direção. O departamento de filosofia estava em ebulição nos anos 80. Havia uma radicalização entre professores, uma polarização assim extremada entre eles, e a minha antecessora na direção não estava conseguindo conciliar. Dizem alguns que até colocava mais lenha na fogueira. E eu me dediquei principalmente a essa tarefa de apaziguar esse departamento. E não consegui apaziguar 100%, digamos, mas uns 70% foi alcançado, o que era muito bom na época. Durante esse meu período de direção do setor de humanas, avisaram de que havia um saldo de recursos que poderia ser usado para trocar as cortinas do meu gabinete. Vamos comprar tintas e vamos pintar as salas de aula, que for possível. Então essa foi a minha linha. Talvez como contraposição até ao fato de eu ter recebido um gabinete extremamente suntuoso. Parecia mais luxuoso do que o do reitor. O primeiro diretor do setor achou que era necessário, para a majestade da universidade, que fosse um ambiente assim bastante refinado. Quando eu assumi a direção, a minha antecessora disse que algumas obras de arte que adornavam a sala eram de propriedade particular dela, ela levaria. Essas obras a universidade comprou, então evidentemente ficam aqui, mas este crucifixo, um crucifixo muito bonito, este é meu. Se você acreditar em Deus, daí ele fica, caso contrário eu levo. Eu não disse se acreditava ou não acreditava, eu disse, pode deixar, professora. Meu sucessor, ele transformou aquele gabinete numa espécie de museu. A universidade estava num período assim de Pax Romana, ou seja, a paz imposta pelas normas estabelecidas durante o regime militar. Então, greves eram proibidas. Então, fazia 20 anos que não havia greve na universidade. Durante a minha direção, estourou a primeira greve. O ministro da Educação da época fez a seguinte declaração: estou ministro, mas sou professor. Aí alguns alunos
colocaram uma faixa lá no pavimento onde se situava o meu gabinete, com os seguintes dizeres: estou diretor, mas sou professor. E como professor adjunto me aposentei em 1996, depois de 25 anos ininterruptos de magistério na Federal. Eu acho que mal professor eu não fui, porque hoje em dia todos os alunos com os quais eu reencontro se manifestam assim de uma maneira favorável, até lisonjeira a mim. Não é por isso que eu vou me envaidecer.